Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 24 de outubro, agora na Espanha, 11 horas e 58 minutos, no Brasil, 6h58 da manhã. Gente, a gente abre um candle nessa semana que se inicia hoje, segunda-feira, 24 de outubro, um candle comprador no gráfico semanal. Eu estou no gráfico semanal da BTC USDT, no par BTC USDT da Binance. É o primeiro candle comprador semanal desde o candle cujo desenho foi plotado na semana que se iniciou em 12 de setembro. A gente desenhou um doji comprador no semanal, mas o doji é um candle de indecisão e acabou tendo segmento a sequência de quedas, de candles vendedores. Mas agora a gente inicia um belo candle comprador no semanal. Se tirar esse doji de 12 de setembro... Na verdade, a BTC está plotando candles vendedores desde da semana que se iniciou em 15 de agosto. Ou seja, o último candle comprador com corpo real relevante foi o candle da semana que se iniciou em 8 de agosto. Ou seja, é muito provavelmente uma virada. O corpo real aqui está ganhando uma espessura interessante. Isso aqui muito provavelmente é o início da migração em direção à VWAP anual, que está ali um pouco acima de 27 mil dólares. Gente, tudo isso conflui com as notícias que dão conta de que é insustentável essa política hawkish do Banco Central norte-americano. Já eu vou falar sobre isso. Tem analistas dizendo que o Banco Central norte-americano vai colapsar ou explodir o mercado de títulos. Eu já vou tratar disso no gráfico diário. Todos os indicadores também dão conta de que a BTC vai sim explodir em direção a essa camada congestional aqui de 30 mil dólares, já que não vai ser uma pernada linear, existem percalços no meio do caminho. A gente vai enfrentar a resistência desse topozinho aqui em 25 mil, a própria resistência imposta pela nuvem de Shimoku, mas a gente vai caminhar em direção a 30 mil dólares. A própria VWAP anual ali em 27 mil dólares também vai dar uma travadinha, mas o target dessa nossa onda 1 vai ser com certeza 30 mil dólares. Os outros indicadores todos dão conta de que a gente está desenhando um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Olha aqui a amplitude movimentacional do squeeze, como está diminuindo. Tudo isso é um indício forte de que a gente vai perdendo amplitude movimentacional nas ondas e já isso aqui vai ter que explodir para cima ou para baixo. Os cavaleiros do apocalipse enchem a minha caixa de mensagem dizendo que a BTC vai tá desenhando aqui uma suposta canaleta virtual de baixa, que agora ela lambeu a aresta superior e que ela teria que lamber a aresta inferior, que teria que voar para baixo de 14 mil. Gente, isso não vai acontecer. Essa certeza bíblica dos cavaleiros do apocalipse, elas gozam e acabam encontrando um eco sedutor na comunidade. Mas o fato é que a confluência de notícias, a confluência de indicadores, todos dão conta de que sim, a BTC vai explodir de forma ascendente para buscar essa camada congestional aqui em 30 mil dólares. Agora vocês vejam a força gravitacional da VWAP mensal. A gente chegou na madrugada bater 19.601. E aí o corpo real recuou para o patamar da VWAP mensal, que está ali um pouquinho abaixo de 19.400, o patamar atual. Então, mesmo tendo transpassado, chegamos a fazer 19.601, é impressionante a força gravitacional da VWAP mensal, que fica aprisionando o preço. Então, basicamente, a gente beijou a lower naquela agulhada de 21 de outubro e batemos agora na VWAP mensal, que nesse momento está se confundindo com a própria mediana do canal de Keltner, que está um pouquinho mais abaixo. E a gente está aqui tudo embolado. Agora a próxima pernada deve embolar, fazer o preço embolar com a base da nuvem de Shimoku no diário e a aresta superior. E que, por sua vez, a aresta superior do canal de Keltner se confunde com a upper da banda de VWAP mensal. Aqui a gente vai encontrar mais uma briga de titãs aqui na faixa de 20.200. Mas a BTC vai romper com facilidade. E no intraday a BTC tá um reloginho. Basicamente a gente dá um toque na lower, volta para VWAP, dá um toque na lower, agora a gente tocou na VWAP de novo. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais.
Todos os sinais ontem fecharam com uma incrível rapidez. Muita gente me pergunta aqui no canal o porquê desse índice de acerto brutal. Gente, eu respeito a banda de VWAP. O índice de acerto na sala de sinais é acima de 98%, porque eu respeito a banda de VWAP, tanto a banda no intraday quanto a banda de VWAP mensal. A gente acabou de fechar um sinal ontem respeitando a banda de VWAP mensal. O Target 1 deu um lucro acima de 5%, justamente porque a gente pegou aquele beijinho da BTC na Lower e saímos na VWAP. E na Seara Fática, o Japão vai testar a sua CBDC através de um sistema de pagamento internacional com cartões físicos rodando ienes japoneses em blockchain. É o primeiro teste de CBDC no G7. E a Bitcoin provavelmente vai iniciar um rally nas próximas semanas. O analista que previu o crash da BTC para 2022 diz que todos os fatores estão confluindo para um iminente rally de BTC e ETH. E boletins de ocorrência policiais na Índia vão ser registrados em blockchain. Começa a ser testada pela polícia indiana um portal de registros criminais rodando em blockchain. Segundo a polícia, o caráter imutável da blockchain, que inclusive não permite alteração de datas e horários, vai ser indispensável para a segurança dessa nova sistemática. E, como eu havia reportado, analistas preveem que um aumento agressivo na próxima reunião do Fed quanto às taxas básicas de juros pode sim fazer explodir o Tesouro norte-americano. A economia dos Estados Unidos tem lutado com uma inflação galopante e os investidores esperam ansiosamente a próxima decisão do Fed quanto ao aumento das taxas básicas de juros nos Estados Unidos. O fundador do fundo hedge Praetorian Capital, Harris Kupman, acredita que a investida de um aumento mais agressivo quanto à taxa básica pode sim fazer explodir o Tesouro norte-americano e inviabilizar o serviço da dívida. Uma outra diretora de fundo, Jessica Walker, disse que a economia em crise e as moedas fiduciárias patinando, a prova foi o colapso no mercado de títulos britânico, pode sim revelar o verdadeiro benefício das criptomoedas. E na capa do New York Times, Rishi Sunak está pronto para ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Para quem não sabe, ele é um entusiasta cripto. Quando ele foi secretário do Tesouro Britânico, ele pretendeu criar no Reino Unido um verdadeiro hub de criptomoedas e ele é casado com a filha de um dos homens mais ricos e poderosos da Índia, que é um país que está avançando rápido em direção à criação de um CBDC, rúpias rodando em blockchain, e agora essa crise no Reino Unido vai obrigar esse provável próximo governante do Reino Unido a se unir à ex-colônia britânica, a Índia, já que o Reino Unido vive uma situação bizarra em termos primeiro foi essa crise e esse colapso na liquidez dos títulos britânicos, e a outra é a crise imposta pelo Brexit, que estão fazendo as contas do Reino Unido colapsarem, e é preciso que os países que já foram colônias britânicas, de alguma maneira se unam em torno do salvamento do Reino Unido. E isso deve acontecer tamanho os laços entre o Rishi Sunak e a Índia. E agora ele sendo primeiro-ministro, isso deve aumentar. E na capa do New York Times também existe uma reportagem muito interessante no sentido de que a França deve se tornar, agora na Bloomberg, desculpa, a França deve se tornar um grande hub de criptomoedas por ordem de Emmanuel Macron. Só que muitos analistas ainda dizem que há entraves legislativos para que Paris se torne
um hub criptográfico planetário. O governo do presidente Emmanuel Macron vê uma vantagem em atrair talentos e investimentos tecnológicos, enquanto a França se consolidou como um verdadeiro polo cultural e de entretenimento. Agora eles precisam superar os entraves legislativos e criar um protótipo de CBDC no Banco Central Europeu para que tudo isso se torne realidade. O sonho criptográfico de Macron pode ou não ser uma aposta. Gente, o primeiro-ministro britânico, um entusiasta brutal, o provável primeiro-ministro britânico, um entusiasta brutal do mundo cripto, que tentou transformar o Reino Unido num hub criptográfico, agora pode efetivamente governar o Reino Unido. O Emmanuel Macron tentando transformar a França num hub criptográfico. E tudo isso acontece no meio desse chamado inverno cripto, que já deve terminar de forma abrupta com um pump espasmódico da BTC numa onda 1, buscando esse patamar de 30 mil dólares. Quem viver verá, daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.